Hoje vamos falar sobre Um Dia de Fúria. Reza a lenda que seu nome original foi inspirado na cantiga London Bridge is Falling Down, composta em 1744, sobre uma ponte que foi toda zoada e a tentativa de reconstruí-la. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas definitivamente isso conversa com o filme. Enfim, não esquece de deixar seu like e compartilhar, nos ajuda muito quando você se inscreve e ativa o sininho. Um Dia de Fúria, ou Falling Down, é um drama policial de 1993, dirigido por Joel Schumacher. Também diretor de Garotos Perdidos, Batman Eternamente e outros. Na história, acompanhamos a trajetória de William Foster, interpretado por Michael Douglas, um trabalhador comum que tenta chegar ao seu destino, mas que fatalmente terá em sua vida o que o título do filme sugere: Um Dia de Fúria. Na contramão de Foster, também conhecemos Prendergast, interpretado por Robert Duvall, um policial em seu último dia de trabalho pré-aposentadoria. E em sua história ele também tem seus dramas, mas enfim, algo acabará por encontrar o destino de ambos. O filme, dentre tantas outras coisas, trava duras críticas ao sistema capitalista, e você não precisará assisti-lo por longos minutos para descobrir esse fato. No entanto, esse não foi um motivo para ele se ver longe de polêmicas. O longa é cheio de imagens carregadas de simbolismo, alguns mais sutis, outros mais escancarados, e eventualmente abordaremos tudo isso, e umas outras coisas na parte com spoiler. Talvez seja muito difícil, mas caso você não tenha dado uma oportunidade para o longa, talvez seja uma ótima hora para resolver esse problema. Como dissemos antes, um dos personagens que conhecemos e que carrega em si o motivo para o título do filme é William Foster. E já de cara, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que no primeiro momento do filme, sem muito diálogo, já nos é contextualizado muitas coisas referentes ao personagem. No entanto, você acabará descobrindo isso apenas no decorrer da história. E a segunda coisa, para os olhos mais atentos, é o forte uso de símbolos e a construção das imagens mostradas para nos contar coisas que não necessariamente serão ditas. Bom, bora explicar. Logo no começo do filme, nós saímos de dentro da boca trêmula do personagem, dentes cerrados e buço suado. Em um super close, a câmera escala o rosto do ator até chegar a seus olhos neutros e inexpressivos. Tudo dentro de um local completamente silencioso, seu carro. Nada além da respiração pesada de Foster. A sua boca grita calada e seus olhos vazios trancam qualquer possibilidade de acesso ao que sente. E a sua respiração pesada descreve algo que se clarifica conforme a câmera abre e podemos ver um pouco mais da cena. William está sentado no banco do carro, vestindo uma roupa que indica que provavelmente irá ao trabalho. Quando a câmera corre para fora do veículo, isso se comprova, quando passa por uma espécie de marcação no vidro do carro escrito Departamento de Defesa. Concomitantemente, é possível ver, através do vidro lateral traseiro do carro, um homem careca que aparecerá novamente no fechamento dessa primeira apresentação. E claramente ele está buzinando uma porção de vezes. Mas o que se ouve é apenas respiração, mais nada. Nosso personagem está surdo em uma fúria ainda contida. A descrição sem palavras continua, e percebemos que ele está preso. Que está preso no carro, que está preso no trânsito, e tudo ao seu redor faz parte do problema. As pessoas, o calor, uma mosca, etc. E em seguida, mais 3 coisinhas que descrevem muito bem o contexto do filme. O foco em uma placa no qual está escrito Liberdade Financeira e, como você já sabe, está em uma área de spoiler. Então, o protagonista, na verdade, está desempregado e, como acabamos de falar, ele está preso, o que claramente contraria os ditames da placa. Logo em seguida, um adesivo de Jesus crucificado, no qual está escrito Ele morreu por você. No entanto, a fotografia alaranjada do filme, a fumaça, o ar distorcido pelo calor, acabam deixando claro que, na verdade, o personagem está no inferno, figurativamente. E, por fim, uma placa dizendo como estou dirigindo, ligue tal, tal, tal e vá à merda. O que descreve o egoísmo e a falta de empatia das pessoas ali. Ufa, acho que deu pra entender a parada do simbolismo, né? Isso nos primeiros 3 minutos de filme. E acredite, faltou coisa aqui. Bom, de qualquer forma, isso foi mais para levantar as suas orelhas para quando forem assistir ou reassistir o filme. A questão é que, como também dito antes,
Esse filme trava duras críticas ao sistema capitalista, e se você procurar, provavelmente vai acabar encontrando vídeos falando sobre isso. No entanto, uma outra questão a ser observada, e que obviamente também conversa com esse sistema, é a construção frustrada do sonho americano, e a hipocrisia nos atos subsequentes, que descrevem não apenas as falhas no conceito, mas também as raízes problemáticas da ideia. Como descrito na Declaração de Independência dos Estados Unidos, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. O pressuposto que se entende com base nisso é que todos, sem exceção, têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, o que seria impossível sem que houvesse a democracia, sendo esta a opinião pública, influenciando as políticas governamentais, que por sua vez executam as medidas com base na vontade do povo. Em um mundo distópico, completamente alienado, o presidente e seus braços no governo criariam uma realidade com base em seus próprios interesses para sustentar a classe mais rica, que por isso também detém o poder, inclusive sendo capaz de criar realidades falsas para persuadir os seus eleitores, que passariam a acreditar que, ao fazer as suas vontades, estão exercendo a democracia. Mas, felizmente, isso não acontece. Bom, curiosamente, algo que reforça a problemática do conceito do sonho americano seria a premissa de James Madison, o quarto presidente dos Estados Unidos, que acreditava na democracia. No entanto, acreditava que a forma de governo deveria ser modelada de maneira que o poder ficasse na mão dos ricos, por acreditar que eles seriam mais responsáveis e cuidariam dos interesses da população. E só para lembrar, ele foi um dos pilares da Constituição. Foster aparentemente é um cidadão de classe média, e obviamente ele é homem e branco. Logo, ele se encontra no limbo entre aqueles que estão à margem da sociedade e os ricos, ou seja, os verdadeiros capitalistas. E claramente ele deseja ter o seu sonho americano, já que durante todo o filme, em meio aos problemas que ele se mete, na verdade ele está tentando rever a sua filha e reatar com a sua mulher, mas obviamente não de uma forma saudável. E tudo leva a crer que no último mês após a sua demissão, ele seguiu com um ritual de trabalho da mesma forma. Curiosamente, ele constantemente estabelece o seu poder de dominação e ditador das regras perante as minorias. Too much. Ele não quer apenas dominar sua esposa e filha e impor as suas vontades, mas também todos os imigrantes que aparecem em seu caminho, os quais ele demonstra ou violência ou indiferença, e também outros trabalhadores que também são engrenagens do sistema, assim como ele, mas que ele identifica como seus empregados, e também os pune por sua insatisfação com o produto comprado, ainda que nenhum dos envolvidos seja dono da marca. Sorry, miserable squash thing. E obviamente, em um certo momento, ele também demonstra sua insatisfação com os ricos, justamente porque eles têm aquilo que ele não tem. Ok, talvez isso esteja muito aberto. Vamos escrever um caso em específico. O primeiro ataque do personagem acontece quando ele abandona o seu carro e corre para casa, mas antes ele tenta ligar para sua ex-esposa. Ele acaba desligando sem coragem de falar e acaba ficando sem trocado para uma nova ligação. Então, vai até a loja de um homem coreano que é um tanto ríspido e não aceita trocar o dinheiro sem que Foster compre algo. Então ele vai até a geladeira contrariado e pega uma lata de Coca-Cola. Acho que estamos diante de um símbolo novamente, que claramente descreve o capitalismo, mas o personagem não pode pagar pela lata, ou ficaria sem o dinheiro para a ligação. Então ele explode em ataques xenofóbicos e ali passa a descrever como as coisas deveriam ser, porque ele acha que deveriam ser daquela forma. Continuando, isso se repete várias vezes, o que claramente retrata os primórdios do povo americano que via terras ricas e um belo caminho de prosperidades, com base na morte dos nativos americanos e da escravização do povo que seria obrigado a colaborar com o sonho americano. As características do povo imperialista, que acreditam nos direitos para os homens, só os homens, brancos, também dizem de um povo racista e preconceituoso. E, infelizmente, eventos ultra-atuais deixam claro que pouca coisa mudou. Bom, essas características são expostas no filme de forma extrema, quando um lojista nazista, que se identifica com o protagonista, olha em seus olhos e diz: "Nós somos iguais." E o William, cego de seu comportamento, diz que não, que eles não são iguais. E talvez não sejam mesmo, mas claramente são muito parecidos. Mas, ao menos no filme, ninguém passa pano pra nazista, então Foster dá um fim nele. Enfim,
Só para finalizar, passando por cima de um assunto que talvez a gente venha a falar futuramente, ou não, mas é a profundidade de tais atos que os tornam estruturais, imperceptíveis para aqueles que vivem lá dentro. Curiosamente, quando o personagem rompe com a sua esposa, ele volta para a casa da mãe. No entanto, segundo ela própria, ele é culpável pelo fim do relacionamento. O que é interessante parece pensar em sua forma agressiva e também obsessiva com a sua esposa, que é uma mulher que, ao mesmo tempo que ele deseja loucamente, também se esforça para destruir. Mas a parte psicológica não é o foco desse vídeo, e sim a parte estrutural. Sua mãe diz uma frase sutil e rápida, mas que demonstra raízes do comportamento racista de seu filho, e provavelmente ela sequer se dê conta do problema que isso representa. Era meio italiana, sabe como eles são, e aqui está descrito o seu racismo velado, tão hermeticamente envolto na normalidade da fala que parece sequer ter relevância. Um Dia de Fúria retrata a imagem de um homem que precisa se enquadrar nas normas da sociedade para encontrar a felicidade. Imigrantes ríspidos, agressivos e desconfiados que vivem nas beiradas de um país ainda mais ríspido e agressivo, e crianças que aprendem a lidar com armas com a ajuda da televisão. Infelizmente, 1993 parece que foi ontem. E aí, quantas vezes você já ouviu essas frases racistas em meio a piadas e conversas normais? Conta aí pra gente, bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.